Campinas, Marco Guarizo. Teve uma informação muito importante, além de todas, né, que foram dadas aí pelo Marco Guarizo. São 13. Esse número vem caindo, e caindo bem aqui também em Campinas. São 13 pessoas, infelizmente 13 pessoas ainda internadas em UTI na cidade de Campinas, mas pensando que Campinas já teve 400. E ainda pessoas esperando também, mais de 200 esperando para ter uma vaga em UTI. E hoje a gente está aí, eu acredito que nessa semana, Campinas caia para um dígito de pessoas internadas, esperando que a gente não tenha internações na cidade, não pode desse tamanho, né? De 1.200.000 habitantes. E é sobre algo semelhante que a gente vai conversar agora com o secretário de Saúde de Valinhos, Gabriel Signorelli, a quem a gente agradece esse contato, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Flávio. Bom dia, CBN. Agradeço o convite. Estou aqui para tirar algumas dúvidas e contar boas notícias, né? Isso que a gente precisa, né? Exatamente, porque ao longo do CBN Campinas de ontem, essa informação chegou via assessoria de imprensa, falando que é a primeira vez desde o início da pandemia, um cenário que acontece na cidade de Valinhos, sem nenhum paciente internado em leitos de UTI ou enfermaria por Covid ou doença respiratória, isso no Hospital Galileu, que é uma unidade, né, de referência na cidade de Valinhos. Tem o Hospital Galileu e também a Santa Casa. Então, lá no Hospital Galileu, finalmente chegamos a um dia sem internação, seja por Covid ou outra doença respiratória, zero. Seja também UTI ou seja por enfermaria. Aí o ouvinte está se perguntando, mas e quanto está lá na Santa Casa? Na Santa Casa, a internação de UTI está em 5% desses leitos, né? E é um paciente na UTI e 6 na enfermaria. O que, infelizmente, essas pessoas estão internadas. Mas quando a gente pensa num cenário que a gente teve no comecinho desse ano, e quando a gente relembra o começo do ano passado, né, secretário, é um cenário muito melhor, muito mais alentador do que a gente já viveu. Exatamente, Flávio. Antes de atender aqui o chamado, eu tomei o cuidado de ligar para o chefe da UTI da Santa Casa de Valinhos. E também tem uma boa notícia, estamos sem paciente também na UTI da Santa Casa de Valinhos. Então, já contamos com 100% de leitos vagos de UTI Covid. Não temos nenhum paciente no município em regime de UTI Covid. E na Santa Casa temos alguns poucos pacientes, se eu não me engano são 5, que estão na fase pós-Covid, já fora do período de infectividade, aqueles pacientes que estão se recuperando do período pós a internação longa. Então, não temos pacientes em estado ativo da doença. Isso é uma notícia muito boa, apesar da retirada das máscaras, da obrigação das máscaras, isso traz um alento. A gente está olhando diariamente os nossos números, no pronto-socorro respiratório, que a gente tem aí uma procura de 50, 60 pacientes por dia, a gente tem tido 1, 2 casos positivos. Então, a pandemia, a Omicron, ela subiu muito rápido, ela também desceu muito rápido. Isso é um excelente sinal. Secretário, que notícia espetacular que você traz para a gente, atualizando essa informação, porque lá no Hospital Galileu a gente tinha esse detalhe de 0 internações na UTI e também na Santa Casa de Valinhos. Olha, eu confesso para o senhor que até arrepia quando traz uma informação como essa, porque a gente acompanha, a gente teve que fazer home office, tirar toda a transmissão aqui da CBN. Eu estou colocando isso como um ponto aqui do que aconteceu aqui dentro, né, da CBN, mas isso influiu tanta gente perdeu emprego, tanta gente perdeu ente querido, tanta gente não teve a possibilidade de atendimento porque não se tinha fármacos e mesmo não se tinha uma vacina. E agora a gente pode trazer esse tipo de informação. A gente queria sempre trazer essa informação. Então, 0 internações de UTI na cidade de Valinhos. 0 internações. E eu posso dizer, Flávio, eu passei isso na pele, né? Eu sou médico, eu trabalhei na linha de frente, emergência, UTI. Eu vi muita gente, perdi muita gente nas minhas mãos, vi muita gente perder parente, perdemos colegas, né, médicos, parentes. Foi muito triste. O que a gente passou, espero que nunca mais passemos uma situação semelhante a essa. Falta de medicamento por falta de fabricação. Foi muito triste. Eu tive na linha de frente, eu tive ali
né, 48, 60 horas trabalhando para poder suprir a falta de médicos, a falta de funcionários, pela doença, né, e pela exaustão. E a gente não arredou o pé, não. A gente ficou lá, trabalhando, e estamos aqui, vencemos, né? Vencemos. Vamos assim vencendo essa pandemia. Todo esse trabalho, secretário Gabriel Signorelli, porque a gente usa aqui esse exemplo de Valinhos, uma cidade que tem um porte menor que Campinas, mas teve situações muito complicadas ao longo dessa pandemia. No começo do ano passado foi a primeira aqui da nossa região a voltar a restringir e fazer uma restrição muito mais forte do que até o próprio Estado está fazendo. Era aquela fase emergencial que o Estado colocou, mas Valinhos já tinha feito antes. Depois veio Campinas, aí veio o Estado, né? E o que tirou de lição com tudo isso? O que tirou de lição é que a gente tem que estar sempre atento aos números. A vigilância em saúde aqui do município ela é muito ativa. E como é um município menor e a gente tem 2 hospitais, fica muito mais fácil da gente obter esses números de maneira mais rápida. Tem uma UPA e tem uma tenda, que a gente chama de tenda, que é o ambulatório para a emergência para respiratórios, que a gente deve fechar agora no final de março, pela não mais necessidade. Mas por ter os números muito à mão e muito diariamente, a gente consegue enxergar um crescimento da doença. Então a gente consegue tomar ações mais precoces. O que a gente aprende de lição? Sempre vamos precisar ter nossos sistemas de saúde preparados para uma pandemia, uma urgência, uma catástrofe, né? Os municípios e Valinhos está indo para esse caminho num projeto de plano de contingenciamento, caso tenha uma outra pandemia, de alguma outra doença, ou uma catástrofe. É muito importante que esses planos estejam bem delimitados. Uma UTI, ela precisa, e a gente aprendeu isso nesse momento, ela precisa dobrar de tamanho em 2, 3 dias. E hoje a gente consegue fazer isso, dobrar uma UTI em 2, 3 dias, com equipe, com equipamento, porque a gente aprendeu nessa pandemia. Então, esse é o novo modelo de segmento de saúde que a gente tem que estar atento para as urgências, sem que o paciente não tenha o atendimento feito. Além disso tudo, eu conversando aqui com a Secretaria de Saúde de Campinas, a grande preocupação a partir de agora, e até passando essas informações agora há pouco, o boletim agora traz a internação de crianças, né? Por doenças respiratórias. Aí a gente está envolvendo as várias doenças, não só a Covid-19. É também uma preocupação neste exato momento as crianças na cidade de Valinhos, por causa dessa sazonalidade que é a situação normal. A partir de agora tem a sazonalidade, né? Vírus sincicial. Mas agora se soma, desde 2020, a Covid-19. Temos essa mesma preocupação, porque é muito mais difícil UTI pediátrica, né? Flávio, eu acho que assim, quando a gente fala de sazonalidade, eu que trabalhei alguns anos em UTI, em sala de emergência, eu pude perceber isso, que todo inverno a gente tem um crescimento de casos de síndromes respiratórias. Só que a população não ficava sabendo, né? Isso ficava para dentro dos hospitais. Não era muito divulgado. Eu acredito que a partir desse ano vai ter uma divulgação maior, as pessoas vão ter um pouco mais de medo. Na população pediátrica, não é diferente disso, né? Principalmente quando eles voltam às aulas, principalmente agosto, né? E agora abril e maio, que tem um crescimento aí de síndromes respiratórias nas crianças. UTI pediátrica sempre foi escassa, porque, graças a Deus, criança tem muito menor possibilidade de ter um caso que precisa de UTI pediátrica, então elas estão concentradas nos grandes centros, né? Então, também é preciso que as UTIs pediátricas também aprendam a crescer em pouco tempo, né? Porque uma UTI montada e sem utilizar, ela custa muito para o município, ela custa muito para o sistema de saúde, o que não permite que as outras cirurgias, exames sejam feitos, né, pelo custo. Então, hoje o custo tem que ser feito, assim, os ambientes hospitalares têm que ir crescendo a partir da necessidade. Secretário, para a gente finalizar essa nossa conversa, te passa por um momento agora de mais tranquilidade na saúde. Isso se deve à vacinação?
Em parte se deve à vacinação, sim. Foi muito importante a campanha vacinal. E em parte a própria característica do vírus, né, da variante Ômicron. Eu acredito que os casos graves que a gente teve aí nesse período último, dessa última variante Ômicron, tenham sido até da Delta. Então, quem estava vacinado realmente estava vacinado para esses casos graves. Então, a gente teve, sim, uma queda muito grande. Nós, médicos, fomos os primeiros a serem vacinados, os profissionais de saúde. Eu, inclusive, participei da pesquisa na Unicamp. Eu fui vacinado lá em 2020 ainda, em novembro de 2020, e eu notei uma diminuição expressiva de médicos e profissionais de saúde doentes após a vacinação. Então, sim, a vacinação sim teve um efeito muito grande, e agora a gente tem uma calmaria nessa doença, e a gente vai começar a correr atrás do que vem após a pandemia, né? São cirurgias, exames, diagnósticos que deixaram de ser feitos, agora é uma outra luta, né? Virando uma página, mas ainda aprendendo com tudo que aconteceu nessa história e vendo esse futuro de tudo que ficou represado, né, secretário? Sim, exatamente. Muita coisa ficou represada, muito diagnóstico não foi feito, as pessoas tiveram medo de procurar o acesso à saúde, e a gente vai enfrentar aí alguns anos, infelizmente, de um pós-pandemia, né? Cirurgias que estão paradas, exames que deixaram de ser feitos, diagnósticos, principalmente de doenças como câncer, que deixaram de ser feitos. Isso vai trazer um impacto, sim, e é necessário olhar para isso agora, né? Com muita urgência. Secretário Gabriel Signorelli, que é o secretário de Saúde da cidade de Valinhos, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN, e que notícia boa, 100%, zero. Não há internados em UTI por causa de Covid-19 na cidade de Valinhos nesta quarta-feira. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Flávio. Obrigado, CBN. E espero trazer cada vez mais notícias boas para vocês. Muito obrigado. Conversamos então com o secretário de Saúde, Gabriel Signorelli. Essa informação que ele traz aqui em primeira mão. Situação na cidade de Valinhos. Nenhuma internação por Covid-19 na cidade vizinha, aqui a Campinas, que sofreu tanto no começo do ano passado, também no comecinho desse ano.